Bom dia. Nós vamos mais uma vez estar cultuando, ao Senhor, estudando, conversando a respeito da palavra de Deus, a respeito principalmente da revelação que podemos encontrar no texto bíblico, a revelação do amor de Deus para com todas as pessoas, para com toda a humanidade, sem nenhuma exceção. Então, esse amor que quanto mais conhecermos, mais saudáveis, mais maduros, mais coerentes nós seremos ao que somos, ou seja, somos luz e sal, e quanto mais conhecemos esse amor, mais luz e sal a gente se torna. Então, é algo que alimenta a alma da gente, não só descansando mais ainda no amor de Deus, mas entendendo esse imenso amor dele para com todas as pessoas com quem convivemos e pessoas que ele gostaria, é desejo dele de que a gente seja instrumento nas mãos dele para abençoar tais pessoas, tá bom? Então, no Salmo 119, no versículo 92, a Bíblia diz exatamente assim: se a tua lei, Senhor, está falando para Deus, se a tua lei não fora o meu deleite, então eu teria perecido na minha angústia. Se não fosse o meu deleite, se não fosse a alegria da minha alma, se a tua lei não fosse o prazer da minha alma, eu teria perecido na minha angústia. É claro que há uma inclinação em todos nós, há uma inclinação no ser humano para a desobediência, para o não prazer naquilo que seja saudável, mas para atender a essas diferenças, então nós temos a paráfrase terapêutica que pode dizer o seguinte: somos bem-aventurados, pois o Senhor nosso Deus, pelo seu plano salvador da graça, por seu Espírito em nós, nos guiando, intercedendo e santificando, tem nos levado a deleitar. Aí sim, a gente se deleita por causa disso, tem nos levado a deleitar em sua lei, o que tem também nos levado a nunca perecer diante das aflições, inclusive as que nos angustiam em nosso cotidiano. Quanto mais estamos deleitados na lei, na vontade, nos propósitos, nas vontades do Senhor Deus, mais estamos preparados para enfrentar as dificuldades, as lutas, aquilo tudo, as aflições, como disse Jesus, as aflições que o mundo tem nos acarretado, tem nos trazido. E mais ainda, aquelas aflições que nos trazem angústia, tá? Então, o deleite da lei do Senhor, deleitarmos-nos na vontade, nos gostos do Senhor, tem nos dado condição de sermos vencedores diante dessas aflições e diante das angústias que essas aflições trazem. Então, o nosso culto, na verdade, o nosso culto pela manhã, ele é voltado a descobrirmos e conhecermos melhor essa revelação divina. E essa semana a gente vai falar sobre isso, sobre a iluminação do Espírito ao mundo. A maneira como Deus age para que a sua palavra, a sua revelação, fique o melhor possível conhecida a revelação diante do mundo. Tá? E o mundo conheça melhor. Ontem nós falamos sobre a graça é o plano salvador de Deus para todas as pessoas. Conversamos sobre isso, o plano, o projeto que Deus estabeleceu. E hoje a gente fala o seguinte: a unção divina nos guia a toda a verdade. Isso está em 1 João, capítulo 2, versículo 20 e 27.
Então, essa unção divina. Qual é essa unção divina? O Espírito Santo. Né? Toda uma ação de Deus através do seu Espírito na vida da gente e fazendo aquelas três coisas, né, que a gente tem lembrado sempre. Ele nos... deixa eu ver os termos que são usados, né, que sempre esqueço. Né? Eu sei que um é converter, ele converte, santifica, e primeiro de tudo, ele é quem nos deixa conscientes, vamos dizer assim. Né? Tem outra palavrinha que eu não estou lembrando agora, né? Nos deixa conscientes, né, da nossa situação diante de Deus. Não é ele que nos convence, pronto, essa é a palavra. Ele é que nos convence da nossa situação pecaminosa diante de Deus. Ele é que nos converte e ele é quem santifica. Tudo isso ele faz a partir da hora que, ao sermos convencidos, a gente então abre o coração, a gente se abre para que ele possa atuar. A gente diz: Senhor, eu não quero essa situação comigo, eu gostaria que tu fizesses as devidas mudanças. Então, ele opera, tá? A unção divina, então, nos guia a toda a verdade. Ao estar em nós, então, ela vai nos conduzir a esta verdade. Tá? Não precisa que alguém nos ensine, é o que o texto bíblico diz. Não precisa. Claro que ele vai usar pessoas, né? Claro que ele vai usar circunstâncias, mas a Bíblia diz que essas coisas não são essenciais. Ele pode muito bem nos conduzir sem que essas coisas possam ser usadas, estarem disponíveis. Ele vai estar nos guiando, mesmo que nada dessas coisas facilitem. Foi assim com Paulo, Gálatas 1:12. Né? Paulo diz que ao se converter, ele foi, né? Ele se separou, ele se afastou e lá o Senhor Deus esteve trabalhando o coração dele. O Espírito esteve ensinando ele. O Espírito esteve preparando ele para todo o ministério que Paulo exerceu. Tá? Então, aconteceu com Paulo. E opera em nós, a Bíblia diz em Filipenses 2:10, que ele opera em nós tanto o querer como o efetuar. Isso é nos guiar a toda a verdade. Tá bom? Essa é uma obra dele. E graças a ele. Não é os convencimentos humanos, doutrinários, eclesiológicos que fazem as pessoas se manterem na verdade. Não é. É a ação do Espírito, a presença do Espírito. E a gente precisa descansar nisso. Não ficarmos angustiados. Né? Muitos líderes espirituais ficam muito angustiados porque eles veem tanta decepção, né? Passam muito tempo ensinando uma coisa, lá na frente, quando descobrem, estão fazendo exatamente o contrário. Eu já tive minhas decepções, né? Eu já tive, como pregador, como pastor, né? Eu tive um momento de dizer: Senhor Deus, eu não vou fazer esse negócio não. Esse negócio não adianta não, isso é perda de tempo, né? As pessoas aprendem uma coisa e fazem outra. Ele disse: não, faça a sua parte e deixa o resto comigo, que eu sei como é que funciona. Pronto, isso descansou muito, né? Me descansou muito. A gente precisa descansar muito disso, porque senão a gente nem dorme. Eu conheci pastores que ficavam com a porta entreaberta para poder ver o que é que uma ovelha dele ia fazer. Isso é um absurdo, né? Descansa. Fez a tua obra, deixa o Espírito fazer a obra dele, tá? Então esse é o descanso que a gente precisa ter também, né, na obra do Espírito Santo na vida da gente, ok? Então isso é que a gente tem feito nos cultos pela manhã, conhecer melhor esse amor, conhecer essa revelação e conhecer como é que Deus age, né, para que essa revelação fique o máximo possível conhecida em toda a humanidade. Tá? Ele trabalha diuturnamente para que as pessoas possam compreender cada vez melhor a respeito desse amor, a respeito dessa revelação dele. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre o culto a Deus. Deixa eu colocar aqui, irmã Ivete, bom dia. Bom dia.
Deixa eu botar aqui sobre o verdadeiro culto a Deus. Né? Então, aqui tem igrejas sociais. Né? Eu já conheci casos onde pessoas estavam achando que a igreja não tinha que fazer esse papel, não. Isso não é um papel de igreja. Né? Ser sociável, estar aberta para cuidar das pessoas. Né? Mas essa é uma maneira de adorar a Deus. Deus ama as pessoas da igreja, mas Deus ama muito mais. Deus ama muito também, né? Deus ama muito também, mesmo que tenha uma atenção a mais. Lembra daquele caso das ovelhas, né? O Senhor, na parábola, deixou as 99 no curral e ele foi dar atenção àquela que estava fora, que estava afastada. Então, mesma coisa. Deus ama todos igualmente, mesmo que ele dê mais atenção. Ele quer, da nossa parte, mais atenção, né, para aquelas que estão fora, que estão distantes, né, que estão por aí, perdidas. Né? Deus ama aquelas pessoas e quer alcançar aquelas pessoas. Então, um culto verdadeiro a Deus é sermos instrumentos, né, como igreja, para abençoar as pessoas que precisam. Então tem aqui um texto assim: cuidar do pobre e carente em geral. No geral, não vou especificar casos, mas no geral, a gente tem dado mais atenção aos ricos porque parece que dá mais lucro. Entendeu? As igrejas, elas terminam ganhando mais quando dão atenção aos ricos. Elas conseguem comprar mais coisas, elas conseguem, entre aspas, ajudar mais pessoas. Então, os ricos parecem que recompensam melhor dentro da visão, né, das igrejas. Então, entre dar atenção ao rico e dar atenção ao pobre, no geral, dar atenção ao rico é melhor. Traz mais condições, recursos humanos até, mas também recursos materiais para as igrejas, entre aspas, atuarem como igreja, digamos assim. Tá? Mas, na verdade, cuidar do pobre e do carente, em geral, isso é uma igreja social. Essa é uma igreja agradável, a igreja de verdadeiro culto a Deus. Atuando ou apoiando e ajudando quem atua, fazendo isso que Jesus fez e faria nos dias de hoje. A igreja de Jerusalém foi assim e caía na graça da sociedade. E com tudo isso, todos os dias o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Isso está em Atos capítulo 2, versículo 42 até o versículo 47. Tá? Então, para o reino de Deus era mais produtivo. Podia a igreja não ter tantos patrimônios, mas para o reino de Deus era mais produtivo, porque isso fazia com que as pessoas olhassem aquela igreja com um olhar diferente. Né? Olhava para a igreja e via ali luz, havia sal. E isso, né, como diz o texto lá em Mateus 5:16, assim, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Né? Então, a igreja de Jerusalém fez isso. E isto é uma igreja social. Né? Quando essa visão não existe, aí sim, aí perde todo o sentido aqueles cultos lindos, maravilhosos, né? Cheios de arte, muita música, perde sentido, porque o culto a Deus não é aquilo. O culto a Deus é servir, é imitar Jesus em ser bênção para as pessoas. Esse é o verdadeiro culto a Deus. Deus ama a si e por isso ele ama muito todas as pessoas, sem exceção. Tá? E uma maneira que eu tenho de amar a Deus é amar as pessoas que ele ama. Uma maneira que eu tenho de agradar a Deus é agradar as pessoas que ele ama. Tá bom? Então, igrejas sociais é um grande instrumento, um grande exemplo do verdadeiro culto ao Senhor Deus. Vamos ao texto bíblico?
Vamos aqui para o texto. Nós estamos no capítulo 3 de João, tá? Nós já passamos pela primeira parte desse texto. A irmã Maria Arideia, muito bom dia. Saudades também, tenho certeza, tá? Vamos fazer o seguinte, ou eu pego na internet, mas seria mais fácil, né? Manda para mim de algum jeito, eu descubro na internet, né? Alguma fotos de pessoas que vou ver um momento, um dia, para a gente colocar, só para a gente relembrar o rostinho de vocês nessas oportunidades, tá? Mas vamos ver aqui, o João capítulo 3. Já passamos pela primeira parte, onde dentro, né, desse esboço que eu tenho aqui, a primeira parte é falando do encontro de Jesus com Nicodemos. Tá? Essa é a primeira parte, a gente já viu, conversamos sobre o que Deus faz, né, para que a gente passe pelo novo nascimento. Tá bom? É uma obra dele, é uma obra do Espírito. O novo nascimento é o arrependimento. Por que novo nascimento? Você morre para o mundo e nasce de novo para um novo mundo. Morre para uma vida e volta para outra vida. Então isso é arrependimento. É quando você dá meia volta. Você morre para onde estava indo e você retorna agora, você volta para uma nova vida. Isso é o arrependimento. Essa é uma obra do Espírito Santo. É uma obra inexplicável. É o que Jesus está dizendo para Nicodemos. Tá? Depois vem o segundo momento, porque Deus amou tanto o mundo. Aí conversamos sobre a questão da fé. O arrependimento e a fé são fundamentais, são essenciais para a salvação de qualquer pessoa. Tá? O arrependimento é operado pelo Espírito e quando ele opera isso na vida de alguém, ele opera também a fé, porque a fé é um dom. Fé não é um exercício, né, de crença. Eu creio. Não é isso. É uma obra do Espírito na vida da gente. Então, arrependimento, ou seja, novo nascimento e fé é uma obra do Espírito de Deus. É isso que equivale à conversão. A gente não fala que o Espírito convence, converte e santifica? Pois bem, a conversão é quando, por nossa permissão, porque a gente quer, ele invade de maneira graciosa, né, a nossa vida, e então ele opera em nós essas duas coisas. Isso é a conversão. A gente deixa uma vida para assumir, a gente se converte numa nova vida, uma nova natureza. Então tudo isso é uma obra dele, tá? É uma obra do Espírito, mas ele só faz isso porque Deus não obriga ninguém a nada, lembra? Então, ele só faz isso quando a gente permite, quando a gente deixa, quando a gente quer. Aí, então, ele opera essas duas coisas na vida da gente. O terceiro momento, a partir do versículo 22 do capítulo 3, é falando o seguinte, o testemunho de João Batista a respeito de Jesus. Aí o versículo 22 diz assim, depois disto, né, no culto do domingo, na escola dominical aqui da família, a gente destacou muito isso. É que quando a gente vê aqui o texto, lembra que eu falei um dia depois, né, quando a gente estava estudando o capítulo 1, depois de um dia, no outro dia, essas coisas todas, isso está mais como uma figura de linguagem do que uma realidade. João, ele não escreveu todas essas coisas na sequência cronológica das coisas, tá bom? Pode também ter tido, mas não é isso que João tem em mente. O que João tem em mente aqui é pegar momentos da vida de Jesus, né, e usar para doutrinar, digamos assim, os gnósticos daquela época. Os gnósticos eram cristãos que acreditavam, né, que Jesus veio ao mundo, era o Salvador, mas ele não veio em carne. Porque a carne é pecado, ela produz pecado, ela leva a pessoa ao pecado, então Jesus não poderia ter vindo em carne. A preocupação de João é que, nesse texto, ele está querendo provar que ele veio sim, em carne, né? Ele era 100% Deus e 100% homem.
Todo o livro, né, é usando os milagres de Jesus, usando os ensinos de Jesus para mostrar que ele estava realmente como pessoa. Ele não era um espírito no meio das pessoas, ele era pessoa encarnada. Entende? Então era isso que João tinha em mente. Então, para isso, não precisava que falasse numa sequência cronológica. Então ele pegou um momento ali do que Jesus fez ou falou, depois ele vai num outro momento, ele pega aquilo e coloca. Então ele vai fazendo, ao todo, ele chama de sete sinais, né, provando que Jesus veio realmente em carne. Tá? Ele veio encarnado, ele tornou-se homem. Essa é a preocupação de João no evangelho que a gente está lendo. Então, no versículo 22, ele diz, depois disso, é por isso que eu estou explicando tudo isso, né? Não quer dizer que tenha sido na sequência cronológica, tá bom? E se você chegar no céu e perguntar, e Deus dizer, não, foi em sequência, também não faz diferença. Tá? Mas é só para que a gente não fique preso, né, a que uma coisa aconteceu depois da outra e assim por diante. Necessariamente isso não é importante e necessariamente isso não aconteceu. Então, depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia. Né? Ou seja, ele estava na região da Galileia, que era a parte em cima, né, dali da Palestina. Então ele estava ali naquela região e agora ele desce, né? Ele está descendo e foi para a região da Galileia. Foi primeiro para Jerusalém, na época da Páscoa, e agora ele pega ali de Jerusalém e ele vai para a região, ou seja, Jerusalém está dentro da Judeia, então ele vai agora andar pela região, tá? Então, depois disso, com seus discípulos para a terra da Judeia, onde se demorou com eles e batizava. Então ficou ali naquela região, né, por algum tempo, um tempo demorado, é o que João está mostrando aqui, e batizava. Depois a gente vai ver que Jesus por si mesmo, ele não batizava pessoas, mas os discípulos batizavam. Não era comum mestres daquela época praticarem esse batismo que Jesus praticava e que João Batista praticava. Não era comum, tá? Somente um grupo de mestres que haviam aprendido com o que hoje é chamado de batistas, né? Ou seja, batizavam, né? Digamos, lá tinha os fariseus, tinha os saduceus, tinham os essênios, nenhum desses batizavam. Mas haviam, entre esses principais, né, haviam grupos menores, e entre eles, menores, haviam os batistas, aqueles que batizavam pessoas. Como é que eles batizavam? É diferente dos batistas de hoje. Né? Os batistas de hoje não creem que o batismo salva, nem creem que batismo perdoa pecados ou lava a pessoa de pecados. Entendeu? Não fazia isso. Mas naquela época, os batistas, eles acreditavam, e João vai falar isso algumas vezes, né? Que era como se fosse uma lavagem. Você se arrepende, é tanto que João, muitas vezes, ele vai reclamar. Vocês primeiro têm que se arrepender, vocês têm que voltar atrás nesse tipo de vida de vocês, depois vocês venham. Né? Mas a ideia de que ao descer na água, eles ficavam cobertos pela água, era o batismo completo, né? E eles ali tinham seus pecados mesmo, né? Perdoados, lavados, tirados da vida deles. Eles se arrependiam e os pecados eram tirados naquele ritual. Tá? Claro, Jesus muito provavelmente não ensinava esse tipo de coisa, mas essa era a prática. João Batista fazia assim, ele cria dessa forma. Tá? Ora, João também estava batizando em Enom. Então, naquela base, ali por perto, né? João estava batizando numa região chamada Enom, perto de Salim. Porque havia ali muitas águas e o povo ia e se batizava. Então, pessoas que acreditavam, né, que precisavam fazer aquilo. Era muito comum entre os judeus essa preocupação, né? Porque na história
eles tinham anualmente um animal era oferecido para perdoar os pecados de todo o povo. Tá? Então eles tinham essa ideia de que os pecados eram perdoados em cima de uma prática como essa. E que eles precisavam, até hoje, na prática, eles têm não a matança de animais, mas eles creem nisso. Eles têm uma semana, se eu não me engano, de jejum. Então ali é a hora deles estarem assumindo que cometeram os pecados. Não é necessariamente arrependimento, não, mas eles assumem, eu cometi tal pecado, cometi tal pecado, cometi tal pecado, né? Existem alguns que se arrependem, mas a ideia é assim, anualmente faça isso e fique tranquilo, né? Você pode fazer o que for, você pode cometer o pecado que for, mas contanto que você tenha esse dia para apresentar-se, né? Tem uma certa semelhança com o que eu já ouvi, não conheço com detalhes, mas o que eu ouvi, né? Eu posso estar enganado, e quem me orientou isso, aliás, eu tenho muita coisa mal informada, né? Que me passaram de algumas práticas religiosas, né, por vários preconceitos e intolerâncias. Eu sou muito mal informado, né, sobre algumas práticas, e a ideia por exemplo, existe a quarta-feira de cinzas, né, que é naquele início do ano, quarta-feira de cinzas. Então, se tem a quarta-feira de cinzas, onde os pecados são perdoados, onde tudo, né, a pessoa vai estar sendo purificada de pecados, então na terça-feira é quando ocorre o carnaval. Então você está liberado, faça o que você quiser, né? Faça da maneira como você quiser, porque na quarta-feira você vai estar se perdoando. Isso chegou muito, né, na minha, e eu ainda não tive a oportunidade de conhecer melhor, né, não sobre o carnaval. O carnaval seria algo não religioso, mas exatamente o que é que o catolicismo crê a respeito da quarta-feira de cinzas, tá? Mas se isso é a realidade, então seria semelhante a isso. Eu só estou citando como um exemplo para que você possa entender por que eles praticavam. Já que alguns não levavam animais, ou mesmo os que levavam animais para serem sacrificados, ainda assim iam aqueles para essa prática do batismo, para que fossem lavados de todos os pecados, né? Então, basicamente é isso aqui, tá? É por isso que eles praticavam, ou muitos, né, iam para serem batizados por João, ou por Jesus e os discípulos, ou por outros batistas, entre aspas, que tinham naquela região e que também praticavam esse ritual. Vamos aqui agora para falar um pouquinho sobre liderança, né? Liderança espiritual. É muito importante isso, porque nós temos uma confusão muito grande sobre essas coisas, tá? Por causa disso, eu já vi pastores, né, lideranças espirituais, deixando de fazer o que deveriam fazer para poder se ocuparem com atividades cotidianas, né? E muitas vezes deixando de alimentar corretamente, de conhecer melhor a Bíblia, de estudar melhor a Bíblia, para poder alimentar o seu rebanho. Então, aqui no capítulo 6 de Atos, os apóstolos orientam o seguinte, versículo 3 e 4. Os apóstolos orientam o seguinte: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho. Por que 7? Bom, para o judaísmo, o número 7 tem a ideia de um número de perfeição voltada para Deus, ligada a Deus. É uma perfeição da perfeição, digamos assim, tá? Então, pode ser que seja esse o motivo. Um número que tinha um significado importante para aquela cultura naquela época. Não acredito em que fosse um número cabalístico, né? Que fosse um número que fosse o número da sorte, ou o número espiritual, o número que Deus abençoaria mais. Não acredito nisso, né? Aliás, não acredito nisso, e nem acredito que os apóstolos
praticassem isso, tá? Mas como estão numa cultura muito envolvido com esse negócio de número, inclusive eles eram 12, e mesmo com a saída de um, eles se sentiram obrigados a colocar outro no lugar para que o número 12 permanecesse, né? Então, dentro dessa cultura, tá? Então eles escolham 7. Também pode ser que esse número foi apenas um número coincidente com a ideia de que, com a quantidade de pessoas que a igreja fazia, que tinha na igreja cristã naquele momento, isso aí está no ano 35, 36, mais ou menos, depois, né? Ou seja, 5 anos mais ou menos depois da morte de Cristo. Então, pela quantidade de discípulos, né, de membros daquela igreja ali em Jerusalém, então eles entenderam que poderia ser o número 7. A gente não tem como afirmar o que seja, tá? Também não faz diferença, né? Número 7 ou 8, isso não tem nenhum sentido bíblico no seu contexto, não tem sentido. Então, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, aos olhos de vocês, claro, né? De bom testemunho aos olhos de vocês e aos olhos da comunidade, das pessoas que estão fora da igreja. Então, aos olhos deles, escolham pessoas que deem bom testemunho, né? Cheios do Espírito. Se dão bom testemunho, são cheios do Espírito. Sem o Espírito, né, não dá bom testemunho. A pessoa pode até parecer estar dando bom testemunho, mas é natural se perceber que há uma arrogância, que há uma vaidade no que está fazendo, entendeu? Porque não é feito como alguém dirigido pelo Espírito. Então, há alguma vaidade, algum orgulho nisso. Então, é natural. Mesmo que você veja bom testemunho naquela pessoa, mas há alguma coisa que cria uma distância. Você não quer ficar perto daquele indivíduo. Justamente por isso. Parece dar um bom testemunho, mas é arrogância pura, é vaidade, é hipocrisia, essas coisas todas. Porque não há o estar cheio do Espírito. Outra coisa, e de sabedoria. Né? O que é sabedoria? Sabedoria é prudência, pessoas prudentes, né? Pessoas que sabem conviver com o diferente, sabem conviver com opiniões diferentes, sabem conviver em paz, né? Edificando mesmo aquelas pessoas que lhes são contrárias, coisas assim. Então, isso é sabedoria, né? Isso é prudência, e isso é próprio de quem está cheio do Espírito. Tá? Aí ele diz assim, passaremos a eles essa tarefa. Qual é a tarefa? Nos versículos anteriores ele vai explicar, estamos vivendo um problema sério, porque estamos deixando de estudar a Bíblia, estamos deixando de nos envolver com a Bíblia para poder ficar cuidando aí de vocês, cuidando das necessidades existenciais de vocês. Pessoas que estão com dificuldades financeiras, pessoas que estão passando fome, pessoas que têm outros problemas para resolver. Então estamos nos envolvendo tanto com esses problemas que a gente está deixando de trabalhar, melhorar, né, o que realmente é a nossa responsabilidade, que é o de alimentá-los espiritualmente. Tá? Então, passaremos a eles então essa tarefa existencial, essa necessidade, né, que vocês estão tendo. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tá? Então, essa é a palavra, né, a orientação que eles estão passando para a igreja, para que eles possam escolher pessoas e essas pessoas possam assumir esses compromissos de cuidar melhor do rebanho de Deus. Né? Isso aí a gente chama da institucionalização da diaconia e também do ministério da palavra. Então está claro pelos apóstolos à igreja de que existem os que vão cuidar do ensino da palavra de Deus e existem aqueles que vão cuidar da necessidade, da existencialidade dos membros, né, daqueles que fazem parte do corpo de Cristo.
Quem trabalha numa coisa atrapalha a outra, né, de um lado ou do outro. Vamos aqui para essa opinião cristã que a gente colocou aqui para a gente chamar a atenção hoje. A gente já falou sobre este tema, né, algum tempo atrás, mas respondendo a uma questão que nos foi levantada por alguém, então entendemos que a gente pode falar mais uma vez e vai ser edificante, né, para quem vai ouvir de novo. A nossa conversa hoje é sobre pelos frutos se conhece uma árvore. Pelo fruto, né? Pelos frutos, digamos assim. Não é um fruto só, mas a sequência de frutos. Uma árvore boa pode produzir um fruto ruim? Sim, um ou dois pode, mas muitos frutos ruins não. Uma árvore ruim pode produzir frutos bons? Pode, um ou dois, mas muitos frutos bons? Não. Então você vai ver pela quantidade e qualidade dos frutos, você vai saber se uma árvore é boa ou se ela é ruim. Se ela está guiada pelo Espírito de Deus ou se não está guiada. Se ela é trigo ou se ela é joio. Entendeu? É só abrir os olhos e a gente pode perceber isso. Então o texto diz assim, em Mateus 7, versículo 16, a Bíblia diz que pelo fruto se conhece uma árvore. Ela diz isto em relação aos que se dizem cristãos, enviados de Deus, mas o resultado de sua presença e suas preferências geram conflitos, violência, agressões e outras atitudes contrárias ao ensino de Jesus. É muito claro isso. É muito tranquilo. Só não quer ver quem não quer ver. Né? Então, o cristianismo joio, desde os tempos do Novo Testamento, é cheio disto. Cadê? Repleto de atitudes antagônicas ao que seja a ovelha, ao que seja bem-aventurados, geradores de bem-aventuranças aos outros. Nada justifica um salvo, um verdadeiro cristão, se comportar diferente de Jesus, ou viver se comportando diferente de Jesus. Né? Pouca perseguição há para quem é manso, pacificador e ordeiro, sempre disposto a dar a outra face e andar a segunda milha. Quer saber quem é da parte de Deus? Olhe os seus frutos. Atente para os ambientes em que ele está sempre presente. Observe o resultado do que a pessoa tem sido em relação a seus próximos e aos seus contrários. Confira a rede social dele. Note os tipos de pessoas que ele atrai. Então, pelos frutos se conhece uma árvore. Quer conhecer uma árvore? Olhe seus frutos. Quer se conhecer? Olhe seus frutos. Em vez de olhar o outro, olha você então. Descobre o que é que está no seu coração. Descobre o que é que, né, se há um fruto ruim, distante de Jesus, ou há uma sequência de frutos ruins distantes de Jesus. Entendeu? Então, pelos frutos se conhece bem uma árvore. Vamos para o Facebook? Vamos lá, deixa eu colocar aqui os comentários, porque esses comentários, como eu tenho dito sempre, eles ajudam as pessoas a chegarem nesse momento do culto, né? Ou outro momento que a pessoa queira encontrar no culto que nós estamos realizando. Muito bem, aqui atrás de mim, nessa gravura, você tem aqui Jesus andando, né, sobre as águas. Né, o que assustou muito os discípulos, os apóstolos. Né? Pensaram até que ele fosse um fantasma. Veja que esse negócio de fantasma já existe desde aquela época. Né? Vamos então aqui às postagens. Deixa eu
colocar aqui, deixa eu atualizar o Facebook. Deixa eu colocar ele aqui na tela. Pronto, está aqui o Facebook, né? Tá aqui ele. Vamos aqui para o culto de hoje. Aqui está o culto de hoje. Nós temos a curtida, né, da irmã Arideia, tá? Ela está curtindo, já curtiu o nosso culto hoje. Aqui tem os comentários que já colocamos. Aqui tem o dia de hoje. Vamos lá? Primeiro dia de novembro. Novembro é o mês azul, tá? Pela atenção ao câncer de próstata. No dia 1, né? No dia 1 é dia católico de todos os santos, tá? Dia católico de todos os santos, do segredo sadio. Hoje é o dia do segredo sadio, aqueles que edificam, né? Segredos que edificam. Deixa eu ver, deixa eu analisar aqui. Bom, tem quem acredite que eles existam, né? Esse negócio se existe ou não, eu vou pensar um pouquinho depois. Dia do frevo de bloco, lá no Pernambuco. É dia do sepultador, lá em São Paulo. Esses trabalharam bastante nessa pandemia. Dia do colecionador, no Espírito Santo. E dia do romeiro, no Ceará, tá? Dia latino-americano da liberdade de consciência e opinião não violenta. Dia da liberdade de consciência e opinião não violenta. Dia mundial do veganismo e do vegano. Dia internacional do homem, do cavalheiro e de aversão ao machismo tóxico, tá? Então, esse é o dia 1º de novembro os comemorativos desse dia. Então, são todos esses aí. Aqui tem o culto de ontem, o culto aqui da família, né? Que tivemos, e as conclusões, ou algumas conclusões que foram tiradas, né, do ensino que nós tivemos no culto pela manhã. Inclusive, esse culto ele foi curtido por Maria Cléris, por Itana, por Maria Arideia, por Ivete Espíndola. Então, o culto, né, teve essas curtidas. Aqui tem também um banner nos lembrando o seguinte: toda religião no mundo, qualquer religião no mundo, sempre foi formada por duas mentes muito distintas: a mente do joio e a mente do trigo. Tá? Toda religião você vai encontrar esse tipo de... Claro que você vai ter religiões que tem mais do que outras, uma coisa ou outra. Tá? O cristianismo é uma das que tem muito mais joio. Muito mais. Jesus avisa isso, né? Muito mais joio. Existem outras religiões que, por um motivo ou outro, tem menos joio, né, em relação ao trigo. Mas o cristianismo desde o começo, né, um número exagerado de joio sempre compôs o cristianismo e até sempre dirigiu o cristianismo no geral, tá? A ponto de termos na história da humanidade muitos momentos onde o cristianismo foi um desastre, onde o cristianismo foi um prejuízo enorme para a humanidade. Tá bom? Então, mas toda religião tem essas duas panelas, tá? Aqui tem um banner que nos fala sobre... São itens
que nos ajudam a compreender a Bíblia. E o primeiro item que está aqui, que foi um assunto que tratamos no culto de ontem, tá? No culto matutino de ontem, fala sobre como a Bíblia chegou até nós. Então, tem um apanhado de informações mostrando como é que na história a Bíblia terminou chegando a cada um de nós, né? Nas nossas livrarias, nas nossas bibliotecas, no nosso coração, enfim, né? Como é que a Bíblia chegou aos nossos dias, todo o processo que ela viveu. E aqui está o culto de ontem pela manhã, o culto matutino, tá? Esse culto matutino ele foi curtido por 7 pessoas. Nós temos a Lane Carvalho, Valdenice Lisboa, Joselma Neres, Sardinha, Jadelson Sardinha, né? O Adson Costa, Maria Arideia e Ivete Espíndola. Tá? Então, esses foram os queridos que curtiram o culto matutino de ontem. Deixe-me ver aqui se tem alguma pergunta ou alguma questão que alguém levantou para a gente conversar aqui, tá? Não temos os bons dias, temos coração, né? Temos a declaração de um culto abençoado. Então tivemos esses comentários, né, no culto de ontem. E a gente louva muito a Deus por essas pessoas, né, pelo carinho e pela oportunidade que a gente tem de, ao cultuar, estarmos sendo bênçãos uns para com os outros, estarmos crescendo, né, naquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Tá bom? Deixa eu ver aqui, temos um tempinho, deixa eu dar uma volta aqui para ver se tem alguma coisa que eu queria chamar a atenção dentre esses assuntos. Né? No culto de ontem, a gente esteve no culto da família. Ontem nós estivemos, né, na escola dominical conversando sobre por que Jesus atuou daquela forma no que a Bíblia, no que os titulozinhos lá da Bíblia chama de purificação do templo. Por que ele entrou lá e, né, fez um azorrague e saiu batendo e quebrando e espalhando, né, todas aquelas coisas lá dos cambistas e dos vendedores de animais? Por que ele fez isso? Qual o objetivo? É tão importante assim o templo? O templo, né, é um lugar para o homem, ou o homem foi feito por Deus para o templo, né? Aí tivemos muitas conclusões, foram chamadas a atenção de alguns aspectos e a gente esteve então discutindo isso. E é exatamente esse assunto que nos comentários, nas opiniões que nós ouvimos, as pessoas estiveram chamando a atenção. Por que Jesus fez aquilo daquele jeito? Tá? Então essa é a discussão desse culto aqui de ontem, e culto e escola dominical da família, né? Ontem aqui no nosso, que está aqui no Facebook, tá bom? Muito bem, deixa eu tirar aqui o Facebook da tela, tá aqui. Vamos para o nosso momento de oração. O nosso momento de oração, ele tem aqui um poema que eu vou ler e que ele resume bem os temas, né, os nossos motivos de oração para este momento. Tá? Querido Senhor Deus, hoje é segunda-feira e estamos iniciando uma nova semana, uma nova sequência de dias de trabalho e afazeres. Estamos nos apresentando para te exaltar nesses dias, com o que seremos e com o que faremos. Te agradecemos por esses momentos de adoração, por esta oportunidade de estarmos a Ti exaltando, sabendo mais e melhor sobre Tua revelação, sobre Teu amor, a Tua imensa misericórdia conosco e todas as pessoas. Obrigado por Teu Espírito nos ajudar desta forma tão boa.
tão agradável. Te agradecemos por esta nova oportunidade de te servir e pedimos que sejamos sábios a aproveitar tantas chances que teremos para sermos luz do mundo e sal da terra, para sermos o que queres que sejamos para todo o mundo, que tu amas e que tanto quer alcançar, abençoar e salvar. Te agradecemos pelos aniversariantes de hoje, imploramos por teu conforto aos enfermos e te exaltamos por este culto e pelos que assistirem ele, pelos que se oferecem para apoios e sustento dele. Te pedimos, agradecemos e louvamos, confiados somente no nome que Jesus Cristo tem, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, para sempre. Amém. Então, esse é o nosso momento de oração, tá? Os lembretes que a gente pode chamar a atenção agora. Na descrição deste culto, você tem o link número 2, que vai nos falar sobre o tema que a gente vai conversar hoje à noite, com o Jonatas, tá? Então, tá lá e a gente vai estar conversando com ele hoje no Instagram, às 19 horas. E amanhã, né? Também tem um lembrete aqui que amanhã, no nosso culto matutino, a gente vai falar ainda mais sobre lideranças espirituais, só que falando a respeito daqueles que têm a responsabilidade do cuidado existencial do rebanho, o que dentro do cristianismo é chamado de diáconos, tá? Ou funções que atuam como diaconia. E em outras religiões pode ter outros nomes, mas são líderes que cuidam das necessidades cotidianas, né, existenciais das pessoas naquele rebanho que faz parte. Aqui tem nos lembrando sobre o dia de hoje, né? Hoje é um ótimo dia para você repensar sua vida com o que lhe faz bem. Tá? Faça uma listinha das coisas que lhe fazem bem e as coisas que não lhe fazem bem. Faz uma listinha também. E você não acomoda porque essas coisas lhe fazem mal, não. Trabalhe você para que essas coisas que lhe fazem mal possam lhe fazer bem. Como é que você pode saber se essas coisas podem lhe fazer bem? Se faz bem a alguém, se faz bem a pessoas que você conhece, então pode fazer bem a você também. Então não se acomode. Não, isso aqui me faz mal. Não. Amplie, crie mais condições para que mais coisas, né, mais situações possam lhe fazer bem. Quem vai ganhar com isso? Você, as pessoas que convivem com você e Deus. Porque se for melhor para você e bom para as pessoas ao seu redor, Deus vai ser glorificado com isso, tá bom? E na sua rede social, divulgue uma causa social, qualquer que seja ela, tá? Faça isso. A gente vai se despedindo. Eu vou colocar aqui uma musiquinha para finalizar o nosso encontro e a gente fica torcendo e orando para que hoje seja um dia especial na sua relação com Deus, com o próximo e com você mesmo, tá bom? Um abraço grande.